Eu não consigo liberar. Tem que ser o Tá. professor, tá? Não, tá bom. Meninos, já está gravando. Boa noite a todos. Boa aula a todos. Vamos seguir a linha. Então eu Levanta vou seguir, vou deixar o recurso para depois mesmo, tá, Kelly? Antes de você começar, que daí não fica essa. A gente fala isso Você no é quem momento sabe. separado. Você faz o que você achar melhor. A aula é Tá. sua, tá bom? Posso começar. Boa noite a todos. Eu vou falar da fase de execução. Nesse caso, como nós temos um título executivo judicial, eu vou falar especificamente do cumprimento de sentença. E só para trazer, né, um conceitozinho sobre a execução é o passo seguinte ao cumprimento de todo o processo de conhecimento. Ela advém de uma decisão judicial nesse caso, mas ela pode se dar através de outros títulos judiciais também. O juiz, nesse caso, vai determinar que as partes cumpram com alguma obrigação, com o pagamento de alguma coisa, e a sentença busca a reparação do status quo, ou o mais próximo possível disso, ou seja, reparar aquele dano que foi causado, cumprir com aquela obrigação, com aquela dívida, vamos colocar assim, que não foi cumprida até então. Na sentença, nós temos o reconhecimento de um direito, e é isso que nos dá pauta para que a gente venha a executá-la. Eu acho que, num primeiro momento, cabe a gente ressaltar que o 523 traz para a gente que, quando houver condenação de quantia certa, ou já fixada em liquidação, né, que é uma fase que vem entre o proferimento da sentença e o efetivo cumprimento, porque no caso da sentença judicial, a gente pode ter o caso dela não estar liquidada, e aí a gente vai entrar no procedimento de liquidação da sentença. Aí, sendo esse título certo, ou seja, com o reconhecimento de que realmente há a existência de uma dívida, de algo pendente, líquido, em que você já tem uma quantia fixada e exigível. Ou seja, você tem que dar um prazo para que aquela pessoa cumpra com aquele valor, né, pague aquele valor, cumpra com aquela obrigação, não sendo cumprido esse prazo inicial, aí você tem a exigibilidade desse título. No artigo 515, nós temos alguns exemplos de títulos judiciais que vão além da sentença. Eu acho válido a gente citar para que a gente fique ciente que, por exemplo, a decisão da Câmara Arbitral também é um título judicial, porque o termo judicial, ele se refere a passar por um processo. Então, você tem esse processo no judiciário, mas você tem esse processo nas câmaras arbitrais também, por exemplo. Tô nervosa. Quanto ao juízo competente, no artigo 516, a gente tem no inciso 2º, que no nosso caso, por exemplo, será o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, mas também pode ser o caso de ser da competência dos tribunais, quando a causa for de competência originária, ou do juízo... Alguém desliga o som. Obrigada. Que susto! Ou do juízo civil competente, quando se tratar de sentença penal condenatória. Já passando, né, para o artigo 523, nós temos o prazo.
E ele fala, né, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á requerimento do exequente, sendo o executado intimado para o pagamento do débito no prazo de 15 dias, acrescidos de custas, se houver. Aí, por exemplo, incide sobre o débito o pagamento de multa, uma vez que ele não pague no prazo estipulado. Essa multa é de 10% e também recai sobre os honorários do advogado. Efetuado esse pagamento, no prazo previsto, a multa e os honorários do parágrafo 1º incidirão sobre o montante completo, se eu não estiver enganada. E quando a gente não efetua o pagamento ou cumprimento daquela obrigação logo no prazo previsto, a gente vai seguir com as demais formas de execução, então. Deixa eu só achar a parte aqui. Uma coisa que eu achei importante é que, transcorrido o prazo previsto no artigo 523, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independente da penhora ou qualquer outro meio de execução, apresente sua impugnação, que é uma outra forma dele, ainda que revel, por exemplo, né, como a gente viu em algumas questões que caíram, ainda que revel em todo o processo, ainda cabe ao executado impugnar os valores da execução, ou, tipo, impugnar algo que ele veja que está em controvérsia na fase de execução. Travei, desculpa. Quer alguma ajuda? Ah, eu quero. Eu fiquei nervosa. Calma. Vamos Tenha lá. calma. Sheila, começa a primeira parte da planilha, que aí depois ela já pega o embalo e vai. Pronto. Ela estava explicando aqui, na fase de execução, né? Isso, começa da primeira. Pronto, na fase de execução. Vamos lá, gente. Nessa fase aqui, nós já vamos ter o título, né, executivo, certo? Então, aqui já vai ser feito, né, e mandado a intimação, né, para o executado. Ô, gente, desculpa, vocês podiam dar queria falar um negócio, não tem como aumentar essa tela do compartilhamento? Do compartilhamento, isso. Tem como aumentar? Porque está muito pequena aqui para... Tá, tem sim. Tem? Tem a opção no seu próprio dispositivo, Grazi. Você coloca a tela cheia. Aí você fica só vendo a tela. Eu senti que era uma cena. Eu aumentei aqui, melhorou? Melhorou. É o mais setinho, um quadradinho que tem do lado do negócio de fixar. Você clica nele e a tela fica cheia só para você ver a planilha de compartilhamento. Melhorou? Pode seguir, Sheila. Pronto. Pronto, gente. Aí, assim, no caso executado aqui, só explicando assim do início, né? Aqui, no caso, vai ser chamada agora, a parte vai ser chamada o exequente, né? Quem tem que receber o crédito, e o executado, quem tem que pagar, certo? Então, aqui vai receber intimação, ele tem por cumprimento 15 dias, para ele poder estar sendo pago, né? Essa obrigação, né? E aí, assim, foi apresentado nos autos do processo, eu estou falando bem prático, certo, gente? Eu não estou falando em artigo, eu estou falando em relação à questão prática, certo? Apresentado, apresentado, né, intimação, ele tem que apresentar a obrigação, o comprovante, né, do pagamento. Caso ele não apresente, ou caso ele não venha concordar com os valores, isso, aí ele pode estar o quê? Fazendo a impugnação do pagamento, desse pagamento, né? E uma coisa que a Maiara falou, que é bem interessante, que embora que ele não tenha lá sido
que eu acho que foi que ela falou, não foi, Maiara? A questão dele ter sido revel. Foi. Mas nesse momento aqui do pagamento, ele também pode impugnar. Não é pelo fato dele ter sido revel que ele é obrigado a pagar, digamos, um excesso de execução. Não tem, né? Então, assim, ele também pode alegar o excesso, certo? Isso no caso executado, né? E aí a gente vai procedendo aqui embaixo, né? Não, se no caso... Oi? Oi? Uhum. Nessa fase de execução, então, a gente vai dar entrada na execução em qual lugar? Onde que vai dar entrada na execução? Pronto, a execução vai ser no mesmo juiz de primeiro grau, o juiz que lá de origem, certo? É o juiz de origem, não é? Digamos, esse processo está lá no segundo grau, ele vai voltar para o juiz de origem para começar a execução. A gente só começa a execução no juiz de origem. Mesmo que ele está lá no STJ, ele volta para o juiz de origem para poder pedir, a partir daí, entrar o momento da execução. Ok? Ok. Pronto, vamos lá. Gente, eu falo tão alto, né, Maria? Eu mesmo estou escutando minha voz. Aí, assim, gente, vamos lá. Voltando aqui. Não concordou com os cálculos, né? Ele pode apresentar impugnação, certo? E aí o juiz vai para o juiz analisar se aquela impugnação realmente está sendo direito, ele está impugnando, se está correto, se não está, né? O que acontece muito aqui, nesse momento da liquidação, é a questão dos índices. Porque antes era tudo regido pelo INPC, né? Aliás, tudo vira em torno do INPC. Só que, assim, quando a gente falamos de execução, agora eles estão querendo não, já estão colocando os juros da Selic, certo? Que é um juros mais baixo. Pronto, aí vemos para cá. Se caso ele, no caso, o executado, tiver aqui, pegar já adimplido, né? Porque a palavra que vai aparecer lá na nossa prova vai ser adimplido, né? Se ele tiver pago, né? Essa execução, aí vai parar aqui, certo? Pagou, pagamento voluntário, parou aqui. E aí extingue o processo, certo? Caso não, a gente vem para cá, né? E aí a gente vai percorrendo, né? Impugnação, aí o juiz vai analisar quem está certo, quem está errado, né? E aí volta esses cálculos da contadoria, né? Que geralmente quem faz esses cálculos são a contadoria da vara, certo? Sheila? Oi? Explica aquele em cima da setinha azul. Ah, certo. A impugnação feita pelo autor em caso de cumprimento de sentença investida. Gente, o que é esse cumprimento de sentença investida? Ele é o caso que, nesse caso aqui, o devedor, o executado, ele apresenta os cálculos, em vez do exequente apresentar os cálculos. É o executado que apresenta, certo? E aí, o que ocorre? A outra parte, que no caso é o exequente, ele vai ter um prazo de 5 dias, o juiz vai abrir prazo de 5 dias, para saber se ele concorda ou não com os cálculos apresentados pelo executado. Vocês estão entendendo, gente? Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode perguntar, tá certo? Então, assim, terminou esses 5 dias, se ele apresentar, né, dizer que não está errado, ele apresenta os cálculos dele. Caso contrário, ele pode dizer que concorda com os cálculos, não tem nada a se opor. Então, aí já vai o quê? Vai para o cumprimento. Se, digamos, aqui nesse caso, se o exequente ele disser assim, olha, eu não concordo com esses cálculos, esses índices que estão colocados aqui, de tal ano a tal ano, está errado, tem que ser corrigido pela TR, digamos assim, um exemplo, certo? O que acontece? Já tem um valor depositado em juízo, certo? Esse valor que está depositado em juízo, que é o valor não controvertido, que a outra parte já apresentou o cálculo, digamos, se o executado apresentou o cálculo dizendo que ele deve 20 mil reais, e a parte exequente diz que não, ele não está me devendo 20 mil, ele está me devendo 25 mil. O que acontece nesse caso?
o exequente vai apresentar a impugnação, certo? E aí ele vai dizer, pronto, meritíssimo, não concordo, né, que os cálculos não estão corretos, e eu quero que seja liberado por via de alvará o valor não controvertido, ou seja, o valor dos cálculos que o executado depositou. E aí, pronto, aí o que é que vai acontecer? O juiz vai liberar esse valor que tem lá, depositado na conta em juízo, e logo em seguida o processo vai continuar, mas só vai continuar daquele valor controvertido, para que seja no final, o juiz vai dizer, tá certo, tá errado, prossegue ou não prossegue, tá certo, gente? Deixa eu ver. Aqui não realizou, no caso, né? O exequente, nesse caso aqui, ele não realizou o pagamento, como a Maiara estava falando. Se caso ele não depositar esse valor devido, certo? Dentro do prazo legal, o que é que vai acontecer? Além dele pagar, certo? A multa de 10% sobre o valor da causa, ele também vai pagar os honorários de 10%. Que honorários são esses aqui, gente? Não são os honorários contratuais. Esses aqui são os honorários sucumbenciais, certo? Então, assim, caso ele não pague, ele vai ter que desembolsar, além de 10% do valor, certo? Sobre o valor da causa, mais 10% dos honorários sucumbenciais. E aí vem, em seguida, né? E aí essa execução forçada, ela também vai também decorrer também, vai poder ser protestado, né? O nome dele, né? Negativação também no SPC e Serasa. Pode vir pegar um bem dele, conta bancária, porque hoje a justiça ela tem vários sistemas que faz a varredura nas contas correntes, nas contas poupança, investimento, cartão de crédito, certo, gente? Então, assim, tem várias maneiras de ter uma execução forçada. E aí, assim, se vocês quiserem ver mais alguma coisinha disso aí, vocês pegam o artigo 517, né? Aqui, né? O 517 do CPC, e tem outros artigos também, na parte de execução. Aí a gente vem para cá na fase de expropriatória, né? A fase de como é que é? Gente, eu não estou conseguindo falar. Ajuda aí, Kelly. Expropriatória. Pronto. E aqui vai ocorrer a adjudicação, certo? E o leilão. Nessa parte aqui, justamente, uma coisa vai decorrer da outra. Como é que vai ser aqui nesse caso? A adjudicação nada mais é do que aquele bem que foi penhorado aqui pela conta não paga, certo? E aí ele vai vir aqui para essa fase, onde é que vai ter a adjudicação, onde vai ver os valores dele, quais são os percentuais. E nesse momento tem como é que eu digo? É um procedimento que tem, eu não sei. Kelly, você estudou a adjudicação, existe um procedimento para ser feito, não é isso, Kelly? Uhum. Pode continuar, daqui a pouco a gente fala. Pode fazer o final, aí a gente já fala das palavras. Pronto. Aí o que é que acontece? Tudo isso aqui, gente, tudo é o quê? É como fosse um tá ligado ao outro. Na execução forçada, vem o quê? Vem a penhora do bem, aí vai vir o quê? A avaliação, depósito. Só que aqui na fase expropriatória vai ser justamente no momento que vai pegar o bem e vai tirar da pessoa, certo? A pessoa vai deixar de ter aquele bem, certo? O devedor, o executado, né? E aí esse bem ele vai passar por uma lista de verificação para ver quanto é que vale, quais são os valores que tem que ir para leilão, até quanto pode chegar. Nesse momento é que se diz a fase expropriatória. Por quê? Porque o executado vai perder aquele bem, certo? Aí, Kelly, se quiser fazer as considerações aí finais, ou se tiver alguma dúvida, eu souber sanar. Aí, gente, tem o IRDR, né, que são incidentes de resolução de demandas repetitivas. Isso aqui eu tenho certeza que na prova da OAB, isso aqui é certeza de ter. Isso aqui é uma inovação do Código de 2015, porque antes de 2015 não tinha
essa questão do incidente, certo? Isso aqui ajuda, uma melhor, a questão do julgamento das causas ser mais práticas e mais rápidas, né? Porque, apesar de ficar suspenso, mas no momento que tem uma decisão, todos são beneficiados por essa decisão, certo? Que está ali naquele processo. E ali vai ser julgado em massa, né? Não vai ser só um processo só, né? Então, isso aqui ajudou muito o judiciário a ter uma agilidade maior nos processos. Tá certo, gente? Kelly? Oi? Pode? Escuta? Ei, fala que eu te escuto. Se caso alguém tiver alguma dúvida e eu souber sanar, ou se não vai ficar para mim poder responder depois. Gente, eu vou vocês tentar entenderem. Não sei se deu. Eu vou tentar abrir uma lousa interativa que eu estou me achando a professora. Se der certo, vocês me avisam. Certo, diga lá, tia. Tia. Tia, fala, tia, deu certo. Ele está criando, calma aí. Se for igual o meu computador, uma eternidade, viu, tia? Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo. Vocês estão vendo alguma coisa? Não, Kellyzinha, não tem, não. Não está indo, né? É porque eu tentei abrir aqui também. No chat. Oi? Compartilhou algum link no chat. Peraí, como que eu faço? Não, tô falando tu compartilhar o link? Tu compartilhou o link no chat. Compartilhei? Compartilhou, a gente clica. Então entra aí, vê se vai. Todo mundo clique no chat. Vê se aparece a lousa para vocês. Aparece não, ele muda de tela. Ele muda de tela? Ó, entrou alguém aqui na minha lousa. Fui eu. Você conseguiu entrar, né? Para mim, abriu uma tela em branco também, tipo uma lousa. Isso, uma tela em branco. Abriu a tela em branco? Sim. Abriu, pois vai aí, Kelly, escreve alguma coisa. Pois, agora eu tô me achando. Pronto, era tudo que eu precisava na vida para me achar. Ai, deixa eu mutar. Vocês estão vendo meu rabisco? Sim, pronto. Agora como eu apago o rabisco? Vamos lá. Apaguei o rabisco. Não, eu queria colocar um negócio para vocês que eu vi hoje. Olha, gente, eu tô me achando. E aí, tem que ser na lousinha. Vamos ver se eu consigo, né? Vamos lá. Gente, é assim, porque eu estava vendo o processo de execução e eu achei ele um pouquinho difícil. Alguém está com o áudio aberto? Eu compartilhei, Kelly. Escreve aí só para ver uma coisa que eu compartilhei aqui. Tá vendo? Uau! Deu certo, viu? Deu certo. Pode escrever aí, Kelly. Posso? Manda ver. Então, vamos lá. Gente, não vai ficar bom, mas eu vou aprender. É assim, a gente tem lá a petição inicial, certo? Alguém tem alguma dúvida? Essa petição inicial, a gente vai ter o quê? Uma ação de cobrança, que é a ação que nós estamos discutindo. Todo mundo viu lá no Excel que a gente está falando sobre uma ação de cobrança. Aqui, alguém está com o áudio aberto? Tá aqui. Pronto, Kelly, tá aqui. Alguém fecha o áudio, que está com o áudio aberto dos dois, aí tá dando eco. Aí é horrível isso, mas vamos ver. Acho que eu consigo fazer por aqui. Então, assim, da petição inicial, a gente vai ter uma ação de cobrança, certo? Não dá para me escrever tudo, que isso aqui é horrível de escrever. Essa ação de cobrança, depois de passar toda a fase lá de conhecimento, a gente tem uma sentença. Que ficou bem bonito escrevendo sentença agora. Depois da sentença, a gente vai ter o quê? O trânsito e julgado. A gente precisa entender essa parte, que a gente só vai começar todo esse processo de execução, ele vem depois do trânsito julgado ou anterior ao trânsito em julgado. Então, assim, é isso que a gente precisa entender. Quais são as peças cabíveis antes do trânsito em julgado e quais são as que a gente vai começar só após o trânsito em julgado. Porque antes do trânsito em julgado, por exemplo, a gente pode ter um cumprimento de sentença provisória, que a gente não falou sobre ele.
Porém, a gente pode ter cumprimento de sentença provisória. Nesse caso, ele vai ser anterior ao trânsito em julgado. Correto? Alguém está com alguma dúvida? Porque ali é ruim de ler, então tem que estar acompanhando. Sheila. Oi. Ajuda eu. Diz. Quando a gente está fazendo antes do trânsito em julgado, a decisão de sentença cabe agravo? Cabe agravo de instrumento. Da decisão anterior ao trânsito em julgado que discuta o mérito da causa. Isso, exatamente. Correto. Então, assim, até o trânsito em julgado, gente, a gente vai ter a fase de conhecimento do processo. Então, essa daqui é a nossa fase de conhecimento. Vamos lá, até o final. A caneta escreve quando quer, muito legal. Essa aqui é a nossa fase de conhecimento. Após a fase de conhecimento, a gente vai ter uma peça que se chama requerimento. O que é o requerimento? Ele está nos artigos 523, para quem quiser ver, 524 e 526 do CPC. O que é isso? É quando o início da fase executiva. Lá na nossa tela lá das planilhas está lá o requerimento. O que ele é? Ele é a peça inicial da nossa fase executiva. Porque através do requerimento a gente vai falar para o juiz: oi, eu tenho direito, está aqui, você disse que eu tenho, então agora eu quero começar a executar essa ação. Então, a peça inicial para o início da execução de sentença é o requerimento. Ok? Alguma dúvida até aí? Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aqui no chat que eu vou ajudando, viu, gente? No que eu souber. A Sheila vai olhar o chat porque eu não consigo ver por causa da lousa. Pronto, pode ficar tranquila, Kelly. Tá. Então, assim, nessa fase que a gente tem o requerimento, a gente está dizendo para o juiz, eu quero começar a minha execução. Charlie levantou a mão. Eu vi. Oi, Kelly. Só pode repetir para mim, eu acho que eu vou ler aqui. Depois do... sobre o requerimento, por favor. Esse requerimento que você falou que depois do trânsito em julgado, a gente entra no requerimento, certo? Não, é antes. Antes o requerimento. O requerimento, ele é a peça inicial da execução. É quando você vai falar para o juiz, assim, ó, moço, você falou que eu tenho direito. Eu posso começar já a pegar minhas coisas, que eu tenho direito? Aí, o requerimento, ele está nos artigos 523, 524 e 526 do CPC. Dá uma olhada lá. Mas isso na fase de processo de conhecimento ainda. O requerimento, ele vem depois do trânsito em julgado. É isso que eu queria... Não, o requerimento, ele vem depois do trânsito em julgado. Entendi. A Vitória disse que pode ser antes. Vitória, explica. Cadê a Vitória? Explique. Então, é porque a gente não pode esquecer que aqui a gente está falando de sentença, né? Beleza, isso. Aconteceu a sentença, vou entrar com o meu cumprimento de sentença, que, como a Kelly falou, a gente tem direito, tem um título, beleza. Só que a gente não pode esquecer dos efeitos da sentença, porque nos não suspensivos, como é o caso de alimentos, causas que a gente sabe que não vai ter efeito suspensivo, a gente pode já fazer o requerimento direto e fazer um cumprimento de sentença provisória. Então, nos dois casos, de cumprimento de sentença antes ou depois, né, da resolução de fato do processo, possa ter com trânsito em julgado, a gente pode fazer. Só nos casos no antes, né, do trânsito em julgado, só nos casos de que a sentença não tem efeito suspensivo, que a gente pode fazer a execução provisória. Então, é antes e depois. Em regra, depois, né, quando já tem o trânsito em julgado. Mas a exceção é nos casos que a sentença não tem efeito suspensivo, que eu posso executar já tendo o título, já posso executar. Mesmo tendo recurso em análise e tudo mais. E são aqueles casos, né, de pensão, aqueles casos de demarcação de terra, né? Então, todos aqueles casos lá, tem mais dois, que eu estou esquecida. Mas tem mais dois. Isso. E qual é o outro? Lá na nossa planilha tem todos os casos. Tem todos os casos, Porque agora também não vou lembrar todos. Mas daí cabem o requerimento antes
do trânsito em julgado, mas via de regra o requerimento ele é após o trânsito em julgado, que é quando você tem a coisa líquida e certa. Ok? Aí, o que você pode pedir para o juiz nessa fase executiva? Você pode pedir nessa fase executiva a certidão de execução. A certidão de execução está prevista no artigo 828 do CPC. O que é isso? Vamos supor que você conseguiu lá, né, que o juiz deu o trânsito julgado para você, você tem o seu direito, aí você vai pegar essa certidão, você vai nos cartórios, né, com essa certidão, para quê? Para você fazer a hipoteca daqueles bens que a pessoa tem no nome dela, para ela não dilapidar o patrimônio e não te pagar. Ou fazer a fraude patrimonial, né, que é começar a passar os patrimônios dele para o nome de outras pessoas, né, para que você não consiga fazer essa execução. Porque aí, quando você for fazer, o cisbajúdice for fazer procurar esses bens, você não vai achar nada, porque ele já passou para o nome de outras pessoas, ou ele vendeu, porque ele sabe que ele vai ser executado a qualquer momento. Então, essa certidão, que é a certidão de execução, ela te dá o direito de você ir e fazer, e bloquear esses bens. Só que o que acontece? Quando você faz isso, você também corre o risco de lá na frente ele entrar com recurso, ser reconhecido dano irreparável, porque você entrou com essa certidão e você vai ter que ressarcir esse dano irreparável, porque cabe recurso. Ou seja, se da sentença vai caber apelação, concorda? Então, se você entrar com uma certidão de execução e ele provar que é um dano irreparável, você pode ser condenado a pagar aquele dano irreparável. Porém, você pode, sim, com a certidão de execução, dar entrada nos cartórios. Alguma dúvida? Não, até agora não. Nós está muito, professor, hoje? Certo. Com relação à intimação do executado. Após o juiz, você fazer o requerimento para o juiz vai intimar o executado, para que ele pague aquele valor em 15 dias. Então, no processo civil, o que a gente fala que vai acontecer com o executado é que ele vai ser intimado a pagar. Porém, existem alguns casos onde ele será citado a fazer o pagamento. Quais são esses casos? As causas sui generis. Por exemplo, ele teve uma condenação penal e essa condenação penal gerou uma multa civil. Você vai vir com essa condenação penal, vai entrar na vara civil, falar, olha, ele está aqui, o juiz já deu a condenação civil. Aí ele será citado a fazer o pagamento e não intimado. Isso cai em prova. Então, assim, dá uma olhada lá em todas, a gente colocou na planilha quais são as possibilidades de sui generis para que ele seja citado. Por que no processo de execução ele não é citado? Porque ele já foi citado lá na petição inicial. Ele já foi citado para começar o processo. Então, na execução, ele vai ser intimado. Agora, no caso dele vir de outro lugar, da vara federal, do processo penal, ou de outro, um processo internacional, que o STF ou o STJ tenha homologado aquela sentença, tenha homologado aquela decisão interlocutória, nesse caso, ele será citado a fazer o pagamento. Isso é muito importante. Vi, pode falar. É exatamente essa questão aí que, para a gente não confundir, né? Porque dá uma confundida em citação e intimação. É a forma que eu aprendi, que eu acho que dá para a gente, igual você falou. Já em regra, o cumprimento de sentença, ele vai ser sempre no mesmos autos. O requerimento é feito porque, como a gente viu, a competência é no juízo que proferiu a sentença que a gente vai pedir o requerimento. Então, não faz sentido você protocolar um novo pedido em um processo à parte, sendo que já tem um processo em andamento, que às vezes nem tem trânsito em julgado. Então, você faz o requerimento no processo, no mesmos autos. A questão de citação, da ciência, de conhecimento, é coisa que vem extra. Geralmente, eu não sei se encaixa, mas arbitragem, eu acho que é citação também, né? Não, arbitragem é intimação. Intimação. Mas, assim, tudo que vem de fora, que não foi gerado aqui naquele relacionamento do processo, assim, que veio só um título extrajudicial, por exemplo, que geralmente é citação, porque é um título que foi produzido em uma esfera totalmente fora daquele processo ali que a gente está em andamento, vai ser citação. E tudo que for dentro daquela relação jurídica que eu e a Kelly temos, por exemplo, todas as coisas que acontecerem vão ser intimação. Tipo, eu vou intimar a Kelly para
para vir na audiência, eu vou intimar, a Kelly vai me intimar para apresentar alguma coisa, algum documento. Então, tudo que é no mesmo processo é intimação. Se tiver eventual um novo processo de uma outra coisa, para início de uma relação jurídica, vai ser citação. Eu acho que assim, a gente consegue entender, né? Tudo que é dentro é citação, tudo que é dentro é intimação. Tudo que vem de fora, a gente faz a citação. Isso mesmo. Alguém tem mais alguma dúvida? Sheila? Oi? Falar Não, tem coisa? não, viu? Bora? Tem só... Oi? Pode falar. Não tem dúvida nenhuma não, viu? Aqui, por enquanto, viu? Então, assim, aí, passando disso, que era a parte que eu queria falar sobre a intimação e citação, que é muito importante, porque cai na prova, né? A gente vai ter duas opções. Depois que ele for intimado, vamos usar só o intimado, porque a gente está fazendo uma ação de cobrança combinada com indenização. Depois que ele for intimado, ele faz o quê? O pagamento voluntário. Legal, fui lá, tô devendo, paguei. Acabou, extingue-se ali o processo. Quando ele não reconhece o pagamento, ele pode entrar, como a Sheila explicou, com recurso, impugnando essa decisão, falar, eu não acho que seja esse valor, eu acho que eu já paguei, sei lá, eu já paguei uma parte, só estou devendo outra parte. Então, toda essa impugnação, ele pode fazer essa impugnação do processo. A impugnação é 15 dias também, né? Isso. Então, a impugnação também ele tem 15 dias para impugnar. Aí vamos... Só lembrando aqueles casos, que no caso que for a sentença... Agora perdi o nome. Tu lembra? Ai, Jesus, esqueci. Estava falando nesse instante. No caso de quando é cumprimento de título extrajudicial, que vai ser embargos à execução, não vai ser impugnação, né? Isso, exatamente. Mas eu estou falando aqui, mas vai, Jesus, espera ainda, gente. Só um instante que eu vou pescar aqui. Então, eu vou só continuar aqui. Então, assim, ele fez o pagamento voluntário, 15 dias. Ele não concordou com os cálculos apresentados pelo autor da ação, ele pode impor a impugnação também 15 dias. Aí tem aquele caso dele não pagar porque não quis. A partir do momento que ele não paga, dentro dos 15 dias, porque ele não quis, eu não quis pagar, não vou pagar, eu acho legal não pagar, aí ele sofre aquilo que a Sheila explicou, que são a multa, os honorários sucumbenciais, protesto do nome, negativação SPC Serasa. Tudo isso ele sofre no caso dele não querer pagar. Fale, Bi. Viu? Só me tira uma dúvida. Pode falar, a sentença invertida. A sentença invertida, que é justamente de 5 dias que ele tem para poder estar, no caso, pedindo, requerendo ao juiz que seja liberada a quantia que não está sendo discutido, que já está tudo ciente, né, quanto do executado, e aí, após essa liberação, aí fica só o valor que está lá em controvérsia, lá para ser discutido. Vi? Só me tira uma dúvida, Kelly, que eu sempre fico enrolada nessa parte. Ele não pagou nos 15 dias, automaticamente já vai incidir a multa, os honorários, a instância de protesto. Aí, passou os 15 dias, ele tem mais 15 dias para impugnar. Na impugnação também vai contar essas causas aí, né? Sim. Tá, a partir do momento que ele não fizer o pagamento, desde que seja o pagamento declarado como certo, o juiz declarou, deu prazo para ele pagar, ele não pagou nos 15 dias, ele já pode sofrer a multa, os honorários sucumbenciais, o protesto e a negativação. Então, a melhor coisa se a gente for advogado orientar e fala, pague, vamos impugnar, porque das duas ou vai reaver um valor, ou vai ficar aquilo mesmo, pelo menos você já pagou e não tem multa nem nada. Porque assim, a impugnação, ela é uma petição nos autos próprios. Então, ela é um incidente processual, certo? Ela está lá, ela é um incidente processual porque ela é nos próprios autos. Ela não tem efeito suspensivo. Ela não tem efeito suspensivo automático, né? Então, assim, não é porque você impugnou que eu vou suspender o cumprimento de sentença. Não, ela não tem efeito suspensivo automático.
você pode pedir. É aquilo que eu expliquei. Não sei se você estava na aula e se todos estavam. O efeito suspensivo automático é o OPELEGIS. OPELEGIS. O efeito suspensivo, que é aquele que a gente entra com fundamento judicial, é o OPJudicis. Então, o que ela tem? Ela tem o OPJudicis. Você pode entrar com pedido de efeito suspensivo. Qual vai ser o fundamento? Você vai falar que vai ser difícil a reparação, né? Que se acontecer alguma coisa, será difícil a reparação. Ok? Esse OPJudicis pode ser também até antes mesmo de começar isso tudo, né? Tipo, saiu a sentença, vou apelar e eu posso requerer. Isso, aí você pode requerer o OPJudicis. O que acontece? Esse pedido tem que ser fundamentado para que você faça esse pedido de efeito suspensivo. E, neste caso de execução, você precisa garantir o juízo. Para que você peça o efeito suspensivo ou penjúdice, no caso de impugnação de sentença, você precisa garantir o juízo. Você pode garantir por penhora, depósito, por caução, mas o juízo tem que estar garantido, senão você não consegue o efeito suspensivo ou penjúdice. Alguém ficou com alguma dúvida? Levanta a mão. Vou continuar, que já está acabando, gente. Então, assim, aconteceu dele não pagar, ocorrem aquelas penalidades que a gente acabou de conversar. Aí ele não pagou. O que ele vai fazer? Vai começar a execução forçada. O que é a execução forçada? É a procura dos bens. Vamos caçar o que esse cara tem. Aí eu tenho uma dúvida para alguém responder para mim. A poupança pode ser penhorada? Depende do valor. Depende do valor? Depende do valor. Alguém sabe que tem um artigo aí que é os impenhoráveis, né? Daí eu acho bom a gente dar uma forçada. Isso, exatamente, Fábio. Vai colocar uma coisa que é impenhorável e a gente vai achar que pode. Fábio, pode falar. A partir de 40 salários mínimos. O que passar apenas, os 40 são garantidos. A partir de 40 pode ser penhorado. Isso aí. Tá. E outra coisa, bem de família. O bem de família ele é impenhorável, certo? Porque aquela pessoa só tem uma casa, aquela casa é impenhorável, certo? Depende, viu, Kelly? É isso que eu quero saber. Qual é a depende. Que essa casa pode ser penhorada? No caso, quando é de fiança. Não. Peraí, o que você quer saber, dona Kelly? Essa carinha dela, isso tá com jogo, fala. Essa casa é um bem de família, certo? Nós consideramos o bem de família impenhorável, mas existem algumas formas dele ser penhorado. Qual é a forma? Você sabe que no direito há sempre as exceções, né? Então, aí eu queria saber em que momento eu posso penhorar o bem de família? No momento que ele tiver mais de um, e também, Kelly, no momento que ele vai dar essa casa como fiança. Quando ele serve como fiador, aí ele vai estar assinando lá e esse bem vai fazer parte de uma execução. Infelizmente, não tem para onde correr. Já tem a jurisprudência pacificada em relação a isso aí. Tá, então... Chique essa Sheila. Tem várias formas de penhorar. Isso. Vai lá, Fábio. Diz aí, Fábio. Então, vamos lá. Quando o bem de família for alvo da própria alienação, por exemplo, um financiamento residencial, pode ser penhorado. Quando ele for dívida por condomínio, pode ser penhorado também. Exatamente. E agora tem um entendimento recente. Se você for fiador, e você pode perder, inclusive, o seu bem de família. Isso, exatamente. Foi isso que eu falei, Fábio, que a jurisprudência está pacificada já, viu? Já tem várias jurisprudências a favor disso aí. Muito interessante, por sinal. No caso do financiamento... Aqui, deixa eu só elogiar aqui, menina. Esses alunos do Pro 37 estão demais, viu? Obrigada, povo lindo, viu? Esse povo é lindo demais. Ô, Fábio. Oi. No caso do financiamento da casa, isso quando ainda está pagando as parcelas, né? Porque é do banco em tese, né? Se não terminou de pagar, não é sua. Exato. Quando ele é motivo do próprio financiamento, então ele só vai ser sua após o pagamento. Então, nesse período aí, pode ter a penhora.
complementando do Fábio, na realidade, ele já é uma garantia, né, Fábio? Exato. Ele é garantia fiduciária. Meninas. Isso, exatamente, é. Quem tá falando? Maiara. Maiara, pode falar, Mar. Se o bem de família for de valor exacerbado, também é possível a segregação do bem para que você consiga atingir o valor para assustar o crédito, né? Então, tipo, você tem uma casa de R$1 milhão e a tua dívida é de 10 mil, você vai segregando as coisas, ou vendendo, ou põe para leilão, para que você possa voltar a adquirir outro bem imóvel e garantir o direito à moradia digna, mas, tipo, que você venha assustar a dívida e garantir o adimplemento do credor. Isso, perfeito, Maiara. Mas eu vou procurar a jurisprudência, porque isso foi pacificado pela jurisprudência, tá? Mas Ô, Maiara, você sabe dizer se isso já é na fase de expropriação, né? Isso, expropriatório. Isso. Tá. Gente, então, assim, só vou falar da fase forçada, da execução forçada. Então, assim, passou daquela parte da multa, honorário, protesto e negativação. A gente vai para execução forçada, certo? O que é execução forçada? Penhora, avaliação e depósito. Que é quando você vai atrás dos bens do indivíduo. Certo? Certo. Então, tá bom. Vamos lá. Alguém poderia explicar para mim o que é o depósito? Porque eu sei o que é o penhora e a avaliação. E eu tô de lado, que legal. Sabe, tem cara de que sabe. Pode falar aí. Fábio? Bom, se eu falar besteira, vocês me perdoem. Não. Depósito Vamos lá, que a gente te ajuda. Não, tá. Depósito não seria aquela garantia da... Eu falei que o Google já atendeu aqui. Depósito... Olha que foi ótima. Fábio. Eu desliguei o celular. Depósito não seria a garantia, aquela depósito, garantia... Oh, meu Deus do céu, eu esqueci o nome. Garantia uma obrigação, Fábio? Oi? Não é um depósito para garantir uma obrigação? Não, deixa eu explicar para vocês. O depósito é quando você entrega, digamos, você dá um bem, certo, Kelly? Não estudo essa parte não, mas eu vou aqui arriscar aqui dos meus conhecimentos práticos. Você dá um bem, certo? Um depósito, digamos. Eu vou dar esse bem aqui. Porém, esse depósito aqui que eu dei, certo? Ele já estava, como é que se diz? Ele estava devendo para um outro devedor, que é chamado depósito infiel, é isso, é? Não, mas aí já é outra... Eu acho que o depositário infiel, desculpa. A Kelly quer saber o que é o depósito. Isso, eu não sei se ela está... Não sei se ela está com onda ou se realmente ela não sabe. Essa Kelly eu vou falar. Gente, você tem que confiar em mim? Não, realmente, o depósito eu não sei mesmo. Eu sei a penhora, a avaliação, mas o depósito... Gente, vocês estão querendo saber do depositário infiel? Não é. Eu quero saber o que é o depósito. Não seria o depósito recursal, Kelly? Não. É porque assim, gente, calma, vamos com calma, que eu tô ficando louca. É na fase de execução forçada. Então, quem vai fazer é eu que quero ter minha dívida não, ter aquela obrigação que me foi favorecida feita. Aí eu vou penhorar, avaliar, que ele quer saber o que é a questão do depósito, entendeu? Porque a penhora eu vou penhorar alguma coisa sua, eu vou avaliar alguma coisa sua, e o depósito, o que é isso? Vitória, é isso mesmo, o que é o depósito? Ela quer saber. É isso que eu quero saber. Kelly, o depósito, ele pode, depende de que forma você vai querer garantir o juízo. Está me ouvindo? Você está me ouvindo? De que forma você vai querer garantir o juízo? Por exemplo, quando você está na parte forçada, o juízo ele pede para que você garanta o juízo de alguma forma para demonstrar sinal de boa-fé. Isso pode ser em valores ou bens. Aí que entra o depositário fiel, entendeu? Se estiver falando besteira, a gente corrige na próxima aula. Tá certíssimo, Maiara. É isso mesmo, Maiara. Acabei de ver. Então, e daí, por exemplo, é isso mesmo. eu te intimei, Kelly, vamos dizer que a Kelly está devendo para mim. Kelly devedora agora, ela é sempre a parte autora, agora ela vai ser o réu. A Kelly está me devendo 20 mil. Vai ser executado. A Kelly está devendo para mim, está devendo 20 mil. Eu entrei certinho com o processo de execução. Pedi para o juiz, juiz, execute que é valor certo, a sentença está liquidada.
A Kelinha foi citada, intimada, não respondeu, não pagou Uma mala de livre espontânea alça, vontade. cega. E não impugnou valores, enfim, entramos na execução forçada. Aí a Kelly se manifesta. E o que o juízo faz? Kelly, para que você me dê um sinal de boa-fé, eu preciso que você garanta o juízo, que você tenha, que por algum motivo que ainda não foi elucidado na parte de execução, você de alguma forma vai pagar isso daqui, seja através de algum parcelamento futuro, ou leilão de algum bem, mas de alguma forma você tem que me garantir esse juízo. Aí a Kelly fala, lá na minha poupancinha que meus pais fizeram desde os meus, sei lá, 5 anos de idade, hoje eu tô em posse dessa poupança, eu tenho o valor de 5 mil reais, mas, tipo, você tá, no caso, eu não tô penhorando a tua poupança, porque daí a gente não entra no quesito dos 40 salários mínimos, você está me oferecendo esse valor como garantia do juízo. Mas quem estipula o valor disso, eu acredito que seja o juiz, sabe? Não pode, 30%, pelo menos. 30%, Ivonete? Eu acredito que é isso, se eu não tiver... Se eu não estiver errada, pelo menos 30%. 30% do valor total da execução, sabe? Então, por exemplo, a Kelly me deve 20 mil, né? E a galera que é que nem o Rodrigo, da parte de exatas, quanto que dá 30% de 20 mil? A Kelly tem que garantir de alguma forma. 6 mil. Então, 6 mil. Aí a Kelly, sei lá, me dá o carro dela, que está avaliado pela FIP em 6 mil. Tem que ter uma... E outra coisa, né? Tipo, os bens têm que ser avaliados com critérios específicos. Aí você vai seguir os critérios dos bens móveis, dos bens imóveis, que no caso dos bens imóveis são as 3 avaliações de 3 corretoras diferentes, os bens móveis de acordo com a tabela FIP ou alguma tabela que seja conhecida em âmbito nacional. Dinheiro, não, você pode também... Porque depois que ela fizer esse depósito, né, Mari? Ela também depois ela pode parcelar até 6 vezes o valor. Isso, e tipo assim, você deposita o valor em conta judicial e esse depósito ele pode ser usado em outros momentos do processo também, sabe? Por exemplo, vou sair um pouco do tema da execução, mas tipo no processo de alimentos, quando você quer garantir o pagamento da pensão e você não tem um acordo formado ou está em fase de tá firmando acordo com outra parte, você quer pagar a pensão e a pessoa não quer receber, você paga em juízo. Esse depósito para isso que o depósito serve. Então você deposita o bem ou o valor em juízo e fica por conta do judiciário. Aí o judiciário vai determinar um depositário fiel, no caso, para os bens, e não pode ser, normalmente, não pode ser uma pessoa envolvida na causa, mas, tipo assim, existem casos em que fica com um ou outro uma ou outra parte já, quando é necessário, sabe? Eu não vou saber especificar, mas, tipo, sendo necessário que fique com uma das duas partes, ele pode deferir que fique sob os cuidados dela, desde que você não mude, que você entregue o bem novamente ao judiciário quando sair uma decisão da forma que você recebeu. Entendi. Só falando aqui do depósito, a gente até fala, viu, Kelly? É depósito judicial que a gente fala, né? Em conta judicial. Que esse depósito, a própria justiça, ele abre, certo? A própria vara, no caso, ele abre uma conta judicial e vai ficando depositando ali, que a gente chama de depósito em juízo, certo? Certo. Entendeu-me. Fábio? O Charles levantou a mão antes. Então, por favor. É que eu não consigo ver, que eu estou com a telinha do... eu estou vendo aqui, agora que eu vi. Acho que Charlie? Eu só ia perguntar, no caso que Mayra estava falando, que ela falou, por exemplo, se Kelly deve, sei lá, 10 mil a ela, aí ela pega, tem um carro no valor de 15 mil, por exemplo, aí, digamos que esse valor que passa, por exemplo, qual é o destino dele? Por exemplo, se eu devo 10, ela pegou meu carro de 15, vamos para onde? Pronto. A justiça, ela só respondendo aí a você, Tiago. A justiça, que a justiça fala que tem essa questão da adjudicação. O que vai acontecer? Ele vai avaliar o teu bem, vai ver quanto é que é o valor de mercado, e aí o valor, ele vai, digamos, 10 mil a dívida que ela tem, certo? Porém, o carro dela vale 15. Esses 5 mil, que é o restante, vai voltar para quem? Para o executado, porque o valor da dívida só era de 10 mil, certo? Uhum.
Entendi. É dessa forma. Tá. Aí, no caso, se o carro vale menos, esse restante, por exemplo, sei lá, se ela deve 10, o carro vale 8. Aí o restante ela escolhe como pagar. Exatamente. Posso falar, Sheila? Pode. É que, por exemplo, se o carro, nesse instante do processo, ele está sendo dado como uma garantia. Então, futuramente, o juiz vai decidir, né? Você vai se manifestar e o juiz vai decidir de que forma você vai pagar essa execução. Então, por exemplo, se o carro da Kelly custa 15 mil reais, aquele carro vai ficar guardadinho lá, aí possivelmente ele vai ser leiloado, porque você não pode tocar no valor, no montante que extrapole o valor da execução, entendeu? Então, ou você vai perder o carro, ou você vai dar em garantia para que você fale, seu juiz, em tal dia, de tal forma, de acordo com os procedimentos da lei, eu vou poder pagar assim, 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 entendeu? No momento é como só se o judiciário mantesse Mas isso aí é tudo com prazo, viu, gente? É 5 dias, é 10 dias, é tudo... Mas, tipo assim, ele não vai tocar num montante que não seja equivalente à execução. Só que você resolva isso, o carro da Kelly vai ficar lá bonitinho, guardadinho. Outra coisa, o depositário fiel, ele não pode usufruir do bem. Se, por exemplo, tem caso de execução no direito empresarial ou, tipo, na recuperação judicial, que você põe uma pessoa para administrar o negócio. Você não pode usufruir dos frutos, você não pode usufruir dos bens. Você tem que manter aquilo de forma que ele não venha se depredar, mas também você não pode sair dando voltinha com o carro da Kelly por aí, porque daí tem critérios para esse depositário fiel. E daí você pode ser descreditado, e daí você ficar mal com o juiz não é muito legal, porque daí ele não vai te passar muita coisa, não, entendeu? Eu vou mandar no grupo o julgado tem aqui do STF falando que o imóvel ele não vai substituir, porque a gente estava falando de pagamento de coisa líquida e certa, né? No caso de pagar alguma coisa. E aqui está dizendo que o imóvel ele não pode substituir depósito em dinheiro na execução provisória por quantia certa. Então, a gente tem que se atentar nisso. Eu vou mandar no grupo. Tá bom. Fábio, pode falar. Vamos lá. Pessoal, tem algumas coisas aí deixa eu só falar para vocês, né? No meio do depósito, começaram a falar do depositário infiel, enfim. Até onde eu entendo, eu acho que depositário infiel não tem nada a ver com o depósito, nesse caso, tá? O que é um depositário infiel? Eu vou deixar assim bem na prática. Acho que uma grande parte aqui sabe, eu trabalho com localização de veículos, tá? Eu trabalho para um grande banco aí de veículos pesados, tá? Não vem ao caso qual. Então, o cara compra, não paga, aí é ajuizado uma ação, e no meio da ação o juiz determina a busca e apreensão desse veículo, correto? A partir daí, é onde eu entro para localizar esse veículo. A hora que nós vamos lá com o oficial de justiça e apreendemos, o juiz me deixa como fiel depositário. Eu sou responsável por aquele bem até que o banco tome posse ou que a pessoa restitua o bem, tá? Se o banco toma posse, vai para leilão, aí é um outro procedimento. Se a pessoa restituir o bem de volta, aí eu sou responsável para entregar para ele da mesma forma que eu encontrei. Se eu pegar esse bem e começar a andar com ele, passear, danificar ele, eu acabo sendo depositário, ou sumir com ele, eu acabo sendo depositário infiel. Tá? Então, o que é o depositário infiel? Na prática, é aquele que o juiz determina para ele tomar posse de um bem que não é dele, para ele tomar conta. Tá? E muitas vezes ele acaba sumindo com aquilo, deteriorando, então ele acaba sendo depositário infiel. E se por acaso cair na prova, que já aconteceu, que a pessoa foi um depositário infiel, se ele pode ser preso ou não, a partir do que o Brasil assinou com o Pacto de São José da Costa Rica, depositário infiel não pode ser preso. Tá? Então, se por acaso cair na prova, o cara foi lá, ele é depositário fiel de alguma coisa e acabou sumindo, pode ser preso? Não pode ser preso. Tá? Hoje em dia não pode mais. Hoje não pode mais. É verdade. E um outro detalhe, tá? Quando a gente estava falando de depósito e tal, eu percebi que teve alguém, não sei quem foi aí, que falou do depósito recursal. O depósito recursal é uma outra medida lá do
processo trabalhista, tá? Se é 12 Isso, mil, exatamente. Então, exatamente. Eu sei que a aula hoje não é trabalhista, mas se de repente, quando você pega lá um recurso ordinário, se não me engano, você tem que fazer o depósito recursal, e o depósito recursal de 12 mil, e cada vez que você vai um novo recurso, dentro do recurso, tem que depositar mais 12 até chegar ao limite da causa. Então, por exemplo, se o cara deve lá 9 mil, ele não vai depositar 12, tá? Se a causa o depósito recursal de 12 mil até o valor da causa. Acho que seria isso, pessoal. O depósito judicial já foi esclarecido aqui, que é o depósito judicial. Então, o que eu queria falar é pegar esse gancho aí do depositário infiel e depositário fiel, tá? Então, agora foi muito boa. Pelo Fábio. Fábio, muito boa colocação essa que você falou, porque eu nem prestei atenção aqui. Em relação à questão do depósito recursal. A palavra de depósito recursal a gente só utiliza lá na Justiça do Trabalho, para a gente não estar podendo, isso no momento da execução, lá no processo de trabalho, para a gente não estar trocando as bolas aqui no processo civil, porque esse depósito aqui é um outro depósito, não tem nada a ver com o depósito recursal. Até que eu abri parênteses e falei que é chamado depósito judicial. Muito bem lembrado, ótimo, viu, Fábio? Próxima aula vai ser com o Fábio. No caso, Exatamente. o depósito do processo do trabalho é o nosso preparo. Depois você dá uma olhada no artigo 526. Eu vou dar uma olhada. É que eu não tive tempo hoje, porque eu estava fazendo isso, aí começou a aula e acabou que eu não vi. Mas depois eu tinha dúvida mesmo, não era brincadeira não, viu, gente? Maiara. Então, o depositário, ele não responde criminalmente, ele não vai preso, só que todas as sanções civis aplicadas a ele cabem. Por exemplo, se ele depredou o bem, você vai poder entrar com a ação, exigindo que ele repare o dano causado, se possível, né? Senão que ele... a palavra correta não seria restituir o bem. Por exemplo, se eu bati DPT no carro da Kelly, você vai ter que dar um carro no valor equivalente, um bem no valor equivalente àquilo. Só que daí se inicia um outro processo, né? A Maiara não gosta de mim, gente. Ela bateu meu carro, ela já pegou meu carro, ela disse que eu tô devendo. Coisa horrorosa. Gente, vamos lá, só pra gente fechar aqui. Vamos lá, vamos fechar, Kellyzinha. 9-6 já, viu, Kellyzinha? 9-6. Vamos fechar. Então, depois da execução forçada, que nós comentamos, que foi onde eu perguntei do depósito, porque é uma das formas da execução forçada, aí a gente vai finalizar com a fase expropriatória, que é a adjudicação, esse nome bonito, e o leilão. Já, viu? A adjudicação. Oi, filha linda da Sheila, a gente dá oi pra filha da Sheila. Ela quer a atenção da mãe, ela quer a mãe. Ela quer a mãe dela, né, gente? Pois é. Dormir. A adjudicação é um ato de expropriação, no caso do nosso aí, né? A expropriação, da fase de expropriação, e é a transferência para o credor daquele bem. Então, assim, vamos supor, como a Maiara está dizendo aí que eu estou devendo para ela, não aguento mais dever para essa menina. Aí eu pego o carro e falo, minha filha, vá com Deus e leva esse carro. E ela aceita aquele carro como pagamento da dívida. Aí a gente vai fazer aqui a transferência daquele bem para ele, é a adjudicação. Ou, no caso dela falar, eu lá quero saber de carro, eu quero dinheiro, aí pode ser feito o leilão daquele bem que foi, na verdade, foi penhorado e vai ser leiloado para que seja saldado a dívida. Alguém tem alguma pergunta? Levante as mãozinhas. Quem tiver perguntas. Ou se não, cale-se para sempre. Ou então cale-se e acerte tudo na prova. Teve até amanhã naquele grupo que não para. Acho, Kelly, acho interessante só para a gente nessa parte agora, para fixar mesmo, porque a gente vai conversando, vai surgindo várias coisas. Isso. Mas a ordem, para a gente fixar a ordem que acontecem essas formas de saldarem a dívida. Para a gente não esquecer do foco principal, que é o pagamento de uma dívida que é uma obrigação líquida de pagar. Primeiro a gente abre para pagar em 15 dias. Aí, se não pagar, impugna, e aí vai contar os honorários, multa de 10%, o protesto e tudo mais. Depois que fez tudo isso, não deu certo,
Aí a gente vai para a fase de Execução execução forçada. forçada, que são as 3 coisas que a gente tem que lembrar. Penhora, alienação, né? E adjudicação e o famoso depósito. A adjudicação é só na expropriatória. Então, é a alienação, forçada é penhora, avaliação, depósito. Penhora, avaliação e depósito. E, por último, que é a expropriação, que é a adjudicação e o leilão. Isso. Mas acho bom a gente deixar isso claro, para a gente poder entender o que vai acontecer nessa hora. Porque já, tipo, leilão e adjudicação, você já vai perder um bem seu de fato ali. Então, é uma coisa bem mais ampla, né? Então, tipo, a última fase ali, tipo, em últimos casos, emergencial, quando a Kelly não quer pagar ninguém. Pronto. Gente, vamos lá. Eu achei que a aula foi super legal, super proveitosa. Eu adoro quando a gente se encontra assim, eu acho que é super proveitoso para todo mundo. Hoje foi bem animado, viu? Hoje foi ótimo. Hoje está todos de parabéns, viu? Estão de parabéns. A gente eu já vou colocar. Professor. Kelly, vai colocar estrelinha no caderno. Hoje vai todo mundo ganhar estrelinha Meninas, no caderno. Já vamos colocar os novos professores na lista, viu? E o Kelly? Meninas, só uma coisa que... Não sabia de nada. E chegou dando aula, né? Vai, Mai. Uma coisa que caiu na nossa prova agora e que a gente não mencionou foi a possibilidade da apropriação de frutos e rendimentos das empresas, que a gente tem um valor específico que a gente pode estar arrendando, que não pode ser um valor exorbitante que venha a falir ou fazer com que o negócio não siga, né? E frutos, por exemplo, tipo, sei lá, digamos que de alguma forma ele produz alguma coisa muito rentável. Né? Então, a gente era sobre isso que eu ia falar, Mai. Só um minutinho. Gente, amanhã o professor vai abrir a sala para o encontro com ele, né? Que é o encontro de quarta-feira. Amanhã, provavelmente, às 20 horas. Ele confirma o horário durante o decorrer do dia, mas provavelmente às 20. E nós vamos continuar falando sobre processo civil. Por quê? Porque amanhã nós vamos falar dessa parte que a Mai está falando. Porque nesse que nós terminamos hoje, a gente fez todo o procedimento. Quem quiser voltar lá, abrir a planilha, desde o início, nós fizemos todo o procedimento de uma ação de cobrança em processo ordinário. Mas a gente ainda tem processo especial, né, do juizado especial, a gente tem títulos executivos extrajudiciais, a gente tem a Câmara Arbitral, né? Então, isso. Então, assim, que a gente vai... Qual é a nossa tarefinha de hoje para amanhã? Cada um colocar lá no grupo do Telegram, por favor, os temas para a gente poder fazer um resuminho básico, cada um fazer um resuminho básico, para amanhã a gente apresentar disso que ficou faltando no processo, que não cabe ao processo de cobrança. Título extrajudicial, outras modalidades, o que não couber ao processo de cobrança, porque o de cobrança a gente fez ele todo. Então, assim, a gente poder colocar o que está faltando. Meninas, vocês me ajudam com isso? Então, a gente pode fazer igual das questões que o professor faz. A gente primeiro levanta os temas, daí coloca toda a lista de temas e o pessoal vai colocando os nomes e vai mandando lá. Pode ser assim? Isso. Isso mesmo. Oi, Vi. Eu sei que você falou só de coisas... na verdade, você falou para a gente pegar coisas que fujam dessa que a gente acabou de ver, mas aí eu lembrei que na prova do simulado caiu aquela questão lá de pagamento de pensão, de cônjuge e tudo mais. E a ação de cobrança de alimentos, ela entra na questão do cumprimento de sentença. Eu acho importante, porque tem umas ressalvas, aí eu queria fazer isso daí. Só colocar lá. Vamos colocar lá no Telegram o que cada um vai fazer. Amanhã faz um resuminho que a gente consiga falar em 5 ou 7 minutos, para todo mundo poder falar. Eu peço de verdade, gente, para todo mundo que está aqui participando, para ajudar Fábio, Grazi, Ivonete, Charlie, Moa, todo mundo colocar lá o que ficou faltando para a gente estudar de processo, porque eu acho que todo mundo viu a importância do processo, né? O quanto ele tem ajudado a gente com relação ao simulado. Então, assim, vamos colocar lá, vamos ver o que está faltando para a gente cobrir todas as fases do processo. E amanhã a gente fazer um apanhado geral.
desde o início, da petição inicial, citação, tudo, fazer um apanhado geral para a gente poder fechar o processo, tentar fechar o processo civil amanhã e quinta-feira a gente começar o processo penal. Valeu, gente! Ô, Kelly. Oi, pode falar? Acho que um assunto bem relevante também que a gente poderia falar é sobre tutela, né? Sim, tutela, antecipação de tutela, a gente também pode falar cumprimento de sentença provisório, cumprimento de sentença antecipado, o que a Vitória trouxe também com relação às sentenças que têm efeitos suspensivos, que não têm. Então, tudo isso a gente vai ter que colocar lá, né? Como reabrir o processo, como o Moacir falou, mesmo que tenha o trânsito julgado no caso de ação rescisória. Então, falar sobre ação rescisória. Então, tudo isso a gente coloca lá no Telegram para a gente não esquecer os assuntos. Quem for fazer, coloca, igual o professor faz nas questões mesmo, tipo, eu vou fazer ação rescisória, eu vou fazer sob título extrajudicial. Para amanhã a gente abrir a sala, conseguir terminar processo civil e quinta-feira a gente dá início a processo penal. Valeu, gente? Alguém ficou com alguma dúvida? Pra gente tirar nossa fotinha, igual o professor faz. Isso, a Vivi vai tirar a fotinha. Liguem suas câmeras, por favor. Espera que eu preciso dar um jeito de ficar razoável aqui, porque eu estou esgandanhada. Então, Pronto. eu vou... Não sei se tá aparecendo certinho aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver Eu o vou cabelinho, desligar. acho que tá razoável. Eu vou desligar no computador, então, para ficar só o vídeo, tá? Isso. Tá. Porque só tá faltando você. Isso, Vivi. Já? Pronto. Ai, peraí, rapidinho, não sai. Pronto. Gente, obrigada de novo Oi, pela ajuda. Beijão, boa noite, Vocês são valeu. lindos. Obrigada, tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Obrigada por ter comparecido. Boa noite, gente. Bom descanso. Amanhã, 4 horas, hein? 4 horas, 4 e Graça. 10. 4 horas. Tchau, tchau. Firmeza. Tchau.